Ao anjo da igreja em Sardes, escreve aquele que declara. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Amém? Bota a mão na mente, por favor. Diga-se comigo: Espírito Santo, conecta minha mente à mente de Cristo, e que todo dominador de mente seja repreendido da minha mente, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, fala: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos seguir falando das 7 igrejas do Apocalipse, da mesma forma que eu venho falando das cartas, das igrejas. Eu tenho dividido as igrejas em 3 partes, né? Elogios, advertência e recompensa. Nós vamos seguir esse formato, porque fica fácil o entendimento dos irmãos. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz das outras igrejas. Vou trazer uma introdução para vocês a respeito da região de Sardes, né? O contexto histórico ali da cidade, e depois nós vamos entrar nos versículos. O contexto histórico está bem pequeno de Sardes. Eu consegui achar algumas fotos até legais na internet, mas cada versículo tem muitos detalhes e são importantes para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco. Mais uma vez eu quero trazer algo para você, que cada igreja, presta atenção, representa uma pessoa. Cada igreja representa um tipo de cristão, um tipo de cristianismo. Por quê? Eu já expliquei das outras vezes. Porque o Senhor destruiu o templo físico, amém ou não? Amém, gente? O Senhor destruiu a estrutura física e disse: eu vou retificar esse templo em 3. Então ele estava falando do seu corpo, que ele ia morrer e ia ressuscitar, certo? Amém? Então a partir daquele momento o homem se tornou a casa favorita de Deus, o templo espiritual. Então o Senhor está falando as 7 igrejas da Ásia. Então se ele está falando das 7 igrejas, ele está falando para todo aquele que é igreja. Olha para alguém que está perto de você e fala: você é uma igreja. Fala para o outro também: você é uma igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a carta é destinada a quem? Ao anjo da igreja. E qual é a função do anjo da igreja? Lê a carta diante da igreja, diante dos santos reunidos aqui nesse lugar. Então, eu como anjo da igreja, eu já li para vocês 4 cartas. Cada carta representa um tipo de igreja. Alguns entenderam que era Éfeso, a igreja que perdeu o fogo do primeiro amor. Outros entenderam que era Esmirna, e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes.
Então você vai fazer uma reflexão enquanto o pastor prega. Se você é a igreja de Sardes, se você está se sentindo desta forma, presta atenção, irmãos. Ninguém está aqui para ofender ou para apontar as pessoas. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem libertadora para você, transformadora, para salvar a sua alma. Já é do conhecimento de todos que Jesus está voltando, e nós precisamos preparar a nossa alma para se encontrar com Cristo. Amém, gente? Glória a Jesus. Então, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Sardes. Passa para mim, por favor. Eu consegui essa foto na internet e eu achei ela bem legal, porque parece até uma imagem atual, né? Uma coisa assim, Casa do Verde. Mas essa foto, ela é centenária. É uma foto de décadas atrás, né? Ela representa um ginásio que havia naquela época, e eu acredito, não estava escrito, né, onde eu peguei essa foto, mas eu acredito que nesse ginásio tinha competições, porque os gregos, você sabe, que eles que criaram as Olimpíadas. Então é uma foto de um ginásio, e hoje é um patrimônio histórico que é visitado pelas pessoas, pelos turistas, né? Essa foto foi tirada em 2003. Pode passar. Vamos lá. A igreja em Sardes. A cidade antiga de Sardes hoje é apenas ruínas, perto da atual vila de Sardes da Turquia. Considerava-se impenetrável. Foi situada numa rota comercial importante no Vale do Ermo, como a parte superior da cidade, conhecida como Acrópole, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado nos pactolos, né, como eles chamavam, um ribeiro que passava pela cidade. Então foi uma cidade que descobriu o ouro, né? Passa para mim. A cidade antiga fazia parte do reino lídio, pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã e tecido. Ela se tornou próspera. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Em 546 a.C., 546 a.C., o rei Lídio Croeso foi derrotado pelos persas, né, sob o comando do rei Ciro o Grande. Pode passar. Essa foto aqui é uma foto mais atual do que ainda restou da cidade, né? Soldados persas observaram um soldado de Sardes. Escuta a estratégia, olha aqui, preste atenção, porque o contexto histórico que eu trago é um contexto histórico baseado no que Cristo falou à igreja. Você vai entender por que Cristo, quando está falando com essa igreja, ele vai tratar alguns pontos específicos. E esses pontos específicos estão justamente inseridos no contexto histórico. Você vai entender que o Senhor vai falar para essa igreja aqui, para eles ficarem vigilantes, porque o Senhor viria como o quê? Como um ladrão, não foi? Olha esse contexto histórico aqui, o porquê que Deus vai falar com essa igreja. Olha, soldados persas observavam um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade, de surpresa durante a noite. Os soldados persas começaram a estudar o comportamento dos soldados de Sardes e as entradas e estratégias da cidade. Então eles montaram uma estratégia para tomar a cidade, que horas? À noite. Então Deus sabe o que está falando para essa cidade. Pegou ou não isso? O Senhor sabe por que está dizendo para eles que, olha, eu vou vir como um ladrão, porque vocês já tiveram uma experiência do que é ser pego de surpresa. Pegou ou não pegou? Pegou? Então vamos lá. Assim a cidade, inexpugnável, caiu quando o inimigo chegou como ladrão à noite.
Em 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Pode passar. Em 214 a.C., caiu outra vez a Antíoco o Grande, o líder Seleucico da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos político e comercial, porque uma vez que ela era uma cidade que tinha ouro, prata, né, pedras preciosas, ela se tornou uma cidade muito atraente, né, para ser tomada. Mas agora que esgotaram tudo que tinha na cidade, ela também não se tornou mais uma cidade atraente. Pode passar. Aqui tem mais um pouco do que sobrou na cidade. Você vai perceber que tem uma elevada, ela vai subindo, tá vendo? Que ela é 540 metros acima, né, do nível do mar. Então você percebe que ela vai subindo para o morro. Pode passar. Aí a gente começa a entrar agora um pouco no que o Senhor vai começar a relatar para essa igreja, a partir do versículo 1, né? Agora o pastor vai começar a destrinchar para vocês algumas coisas que o Senhor vai falando para essa igreja. Então preste atenção. Primeira coisa que o Senhor vai falar: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí eu já expliquei para vocês o que significa esse termo 7 Espíritos, porque alguém vai pensar que tem 7 Espíritos de Deus assim vagando, né? E não é. Eu já expliquei para vocês que esses 7 Espíritos tem a ver com manifestações de Deus e a forma de Deus operar em vários momentos, né? Você vai ver lá em Gênesis 1, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Então você vai ver que o Espírito de Deus está movendo do início da criação de todas as coisas, e isso eu já expliquei para vocês em outro momento. Mas vamos lá. 7 representa a totalidade e a perfeição divina diante do trono de Deus. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus sabe tudo e vê tudo, né? Nada em Sardes seria escondido dos olhos do Senhor. Se você quiser anotar os textos bíblicos, tirar fotos, você fica à vontade, irmão. É um estudo. O meu papel aqui é estimular você a um crescimento de conhecimento, de entendimento. Então, por gentileza, eu quero mais é que você estude a Bíblia mesmo. Pode passar. As 7 estrelas. Jesus não somente vê, ele também controla. Ele segura os mensageiros das igrejas nas suas mãos direitas. Pode ver, julgar e até castigar conforme a sua infinita sabedoria. As 7 estrelas eu já falei para vocês que representam os sete anjos da igreja, não é isso? Aos 7 anjos que representam as 7 estrelas que o Senhor falou. E aí eu já fiz até algumas aplicações com vocês aqui, meio que brincando, né? Cuidado que você fale do seu pastor, porque eu represento uma estrela que está nas mãos do Senhor. Então muito cuidado com o que você fala. E aí ele continua dizendo: conheço as tuas obras. Não é o que está aí no texto? Conheço as tuas obras. Então, como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. O que eu gosto desse termo, irmão? Conheço as tuas obras. Isso mostra que o Senhor está atento a todos nós, que o Senhor está vendo todas as nossas movimentações, tudo que fazemos para Ele, tudo que não fazemos, as nossas omissões, os nossos pecados, tudo que nós realizamos. Deus está atento, Deus está vendo. Amém, gente? Então olha para essa pessoa perto de você e fala: Deus está vendo você. Fala para o outro aí e fala: Deus está vendo você. E você precisa acreditar nisso. Aleluia. Passa para mim. Aqui tem mais um pouco, né, do que restou dessa cidade. Pode passar. Aí, como eu disse para vocês, né, nós separamos em 3 partes: elogios, advertência e recompensa. Então vamos falar um pouco sobre os elogios que o Senhor vai fazer para essa igreja. Olha
quantos elogios o Senhor vai fazer para a igreja de Sardes. Está aqui, ó. Tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, daquela cidade, daquela região, dos irmãos que habitavam naquele lugar e que congregavam nesta igreja. O Senhor vai falar, vai fazer um elogio a essa igreja. Qual é o elogio? Existe alguns entre vocês que não se contaminaram com os pecados que estão acontecendo aí, e as suas vestes se mantiveram limpas. Quando você aceita Jesus, você já parou para pensar no que o pastor orienta a pessoa a confessar diante do altar? Você lembra que nós fazemos uma oração junto? Quem lembra, irmão? Tu lembra mesmo? Agora você entende por quê, não entende? Você vai entender mais aqui. Mas vamos lá, passe para mim. Os elogios que o Senhor fez, poucas pessoas que não contaminaram as suas. Que isso? De onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra. Pega a tua bagagem e sai. Aqui, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, é o único elogio que Deus traça para essa igreja. Que Deus estava vendo uma bagunça na igreja, mas havia alguns irmãos sérios. Havia alguns irmãos que não concordavam com as coisas erradas daquele lugar. E aí o Senhor fala: olha, eu sei quem não está concordando, eu sei quem está mantendo a sua veste pura, seu coração limpo, eu sei. E o Senhor elogia esses irmãos. Olha só, no meio de uma igreja quase morta, não é isso que o Senhor fala? No versículo 2, se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Então olha isso, no meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Este fato nos lembra de que o julgamento final será, mais uma vez a gente entende, que o julgamento será individual. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, ninguém salva ninguém, meu irmão. Abre teu olho, hein? Abre teu olho, irmão. Ninguém vai salvar, papai não vai salvar filhinho, filhinho não vai salvar papai, esposa não vai salvar marido, marido não vai salvar esposa. É individual. Vamos lá. Cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é isso que Paulo fala em Coríntios? Então depois, se você quiser estudar, seria bom você estudar. Vai. Eu já falei para vocês e vou falar de novo. O meu papel é levar vocês no pasto para comer. Come quem quiser. Mas o meu papel eu estou fazendo, tá, irmão? Estou aqui dando alimento para você. Você come se você quiser. Porque tem gente que quer até comida na boca. Não, irmão. O pastor leva a ovelha ao pasto verdejante, né? Em Salmo 23. E a ovelha tem que comer. Eu estou levando, ó. Estou te dando um caminho para você estudar o livro de Apocalipse. Anota, tira foto. Tenha interesse de conhecer as escrituras, irmão. Vamos embora. Embora as cartas fossem destinadas às 7 igrejas, as mensagens precisavam ser aplicadas na vida de cada discípulo. A salvação não é coletiva, é individual. Ao mesmo tempo, não devemos interpretar este versículo para justificar tolerância de pecado aberto numa igreja. Ok, irmãos? Deu para entender isso? O fato de você entender que a salvação é individual e está vendo o irmão pecando, não é individual, deixa o irmão. Não, isso também é pecado. Porque a Bíblia diz que tu vê teu irmão pecando e tu não adverte, ele pode morrer e Deus vai cobrar do teu sangue. Então, caminhar como igreja é a gente um ajudar o outro, mas entendendo que a salvação é individual. Por quê? Porque ninguém vai salvar ninguém, irmãos. Amém? Até aí deu para entender? Glória a Deus. Irmão, prega comigo, tá? Eu preciso que você... Amém, estou entendendo, aleluia. Pastor, não entendi não, me explica isso aí. Isso é um estudo bíblico, irmãos. Vamos lá. Passa.
Pessoas que sabem do pecado e não agem para corrigi-lo, não pode alegar ter vestiduras brancas, pois desobedecem à palavra de Deus. Aqui está alguns textos de referência. Não devemos ser participantes, nem cúmplice nas obras das... Quando você é cúmplice, irmão? Quando você vê e não fala. Você sabe que o negócio está errado, que a pessoa está fazendo algo errado, e você não vai lá para advertir o irmão. Você se torna cúmplice. Passa para mim. Aqui foi difícil eu tentar botar essa foto de uma forma que vocês pudessem ver, mas dá para ver legal? Porque eu sempre quero botar ela pegando o telão todo. Aqui é como se fosse um desenho de como a cidade era há 500 anos lá antes de Cristo. E aqui é como está a maior parte da região aonde está a cidade de Sardes, que foi destruída pela guerra. Que coisa, não? Pode passar para mim. A advertência do Senhor para essa igreja. Vamos ver. Olha quantas advertências. Elogios, 1. Olha quantas advertências. Se alerta. Depois, fortalece o que tens, pois está prestes a morrer. Não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Lembra o que tens recebido e escutado, obedece e arrepende-te. Se não tiver vigilância, virei como um ladrão, e não saberá a hora que virei contra... Olha quantas advertências, irmãos. Mas vamos lá, passa. Tem nomes de que vive, mas está morto. Eita, irmão. O que é isso, hein? Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa e o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas o Senhor Jesus vê o homem no seu interior e sonda os corações. Olha que coisa forte, irmãos, que o Senhor está falando para essa igreja. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. É ou não é a nossa geração? A geração da aparência. A geração que bota 10 quilos de maquiagem. Desculpa, irmãs, nada contra vocês, mas bota 10 quilos de maquiagem no rosto, faz uma plástica, arranca peito, bota peito, arranca barriga, bota barriga, estica o rosto. É a geração da aparência, irmãos. Mas o Senhor fala para essa igreja assim: olha, mas eu sei por dentro vocês estão mortos. Quando o Senhor está falando que essa igreja está morta, por que o Senhor está dizendo que essa igreja está morta, irmão? Porque ela tem uma aparência, mas dentro dela não tem vida de Deus. São pessoas que a sua essência não exalam a essência de Jesus. Então o Senhor adverte essa igreja a fazer, sabe o que? Para de ser hipócrita. Para de viver de aparência. Mas o que vão falar, o que vão pensar? Você é o que é, irmão. Nós não podemos achar que Deus não está vendo quem nós somos por dentro. Deus sabe quem é manipulador, Deus sabe quem é mentiroso, Deus sabe quem é fofoqueiro, Deus sabe, irmãos. Você acha que Deus não está te vendo?
Mas o que o Senhor adverte essa igreja? Para de viver de aparência. Para de querer mostrar uma coisa que você não é. Para de querer construir uma imagem que você não tem. O que você tem está dentro de você. E eu estou vendo você por dentro. Agora tem gente que não tem aparência de nada, né? Mas Deus, quando olha para dentro, vê coisas preciosas dentro da gente. De repente você não tem uma aparência muito agradável, mas quando Deus olha para dentro de você, Ele vê alguém cheio do Espírito Santo. Ele vê alguém cheio de essência da graça do Senhor. Não foi o que o Senhor achou em Davi? Foi ou não foi? Samuel, ele olhou para todos os filhos de Jessé e todos tinham boa aparência, mas Deus ignorou todos eles. Por quê, irmão? Porque Deus não quer saber o que você está aparentando ser. Deus quer ver aí dentro. Agora deixa eu falar, abrir uma aspas bem grande para você aqui. Aquilo que você é por dentro reflete do lado de fora também. Porque a geração do abuso da graça está fazendo o seguinte: Deus me ama como eu sou, aí anda de forma indecente. Deus me ama do jeito que eu sou, está enchendo o corpo de tatuagem. Deus me ama do jeito que eu sou, aí já tem a igreja contemporânea. Entende por quê? Porque as pessoas estão dizendo que importante é o interior. Deixa eu te falar, o interior reflete no exterior, irmãos. Alguém cheio do Espírito Santo, o seu semblante vai ser cheio do Espírito Santo. Alguém cheio da unção do Espírito de Deus, o seu semblante vai ser cheio da unção. Alguém cheio do Espírito Santo, quando abre a boca, o que sai é a palavra de vida. Não foi o que Jesus disse? Que o contamina o homem não é o que? Mas é o que? Por quê? Porque o que sai, sai de dentro. Então o Senhor está advertindo a igreja de Sardes: para de ser hipócrita, para de viver de aparência. Vocês são mortos por dentro. Não há vida de Deus dentro de vocês. Quando você abre a sua boca, não sai a essência de Deus. Está morto, está sem a essência de Jesus. Pegou essa ou não pegou? Pergunta para alguém aí que está perto de você, que ele já brincou dessa brincadeira. Tu está vivo ou está morto? Vivo ou morto? Morto ou vivo? Vivo, morto. Passa para mim. Ele não pode ser enganado por ninguém. Quem? O Senhor. Ninguém vai enganar ele, irmão. Tu pode enganar quem tu quiser, cabeção, mas Jesus tu não vai enganar nunca. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva. Olha a reputação dela, de ser uma igreja ativa, viva. Mas Jesus sabia que estava quase morto. Sabe o que eu fico pensando dessa geração? Era aquelas igrejas que tinha muito barulho. Acho que Sardes era uma igreja de muito barulho. Muito barulho, muito movimento, muita coisa, muita palavra de efeito, sabe? Muita mensagem para massagear o ego das pessoas. Mas o Senhor olhava ela por dentro e via morta. Todo mundo está dizendo que você está vivo, mas você está morta. É assim que a gente tem visto ou não? Quantidade de igreja que você está vendo, irmão, só aparência. Só aparência, só aparência, só aparência. Uma pessoa daqui da igreja foi visitar uma igreja um dia desse, e aí eu perguntei: e aí, como é que foi o culto? Ele falou: não sei, pastor, não senti nada não. Eu falei: por que você não sentiu nada? Ele: porque eu não senti. Eu falei: qual é a conclusão que você chegou? Oi? Mas eu acho que as pessoas sentiram, mas eu não senti nada não. Que eu vi as pessoas fazendo os negócios lá. Você entende, irmãos? A gente está vivendo uma geração de igrejas muito problemáticas, muito Sardes. Você chega, é tudo igual. Hoje tudo é preto. Eu estou quase botando essa igreja, sei lá, amarela, verde, azul, a laranja, alguma coisa. Porque todas as igrejas que você vai, tem placa na porta, a cor é preta, as pessoas estão rindo, tudo igual. Tudo igual. Mas a essência de Jesus, a mensagem transformadora e libertadora,
que leva as pessoas a um arrependimento. Você entende? Sardes era uma igreja que só tinha aparência, ela tinha fama de viva, mas ela estava morta. Aqui o Senhor não fala de perseguição romana para essa igreja, nem de conflitos com falsos judeus. Olha que coisa interessante, irmão. Justamente a igreja de Sardes, que não estava sendo perseguida, que não tinha os irmãos sendo jogados em coliseu para leões, em prisões, não era uma igreja que tinha falsos judeus lá confrontando, não, era uma igreja da boa, livre. Era uma igreja tipo as igrejas do Rio de Janeiro, tipo os crentes do Rio de Janeiro, que não tem motivo nenhum para negar a fé, mas nega. Entende? Tem motivo nenhum. As pessoas não têm motivos nenhum para negar Jesus no Rio de Janeiro, no Brasil. Vou botar no Brasil, né? Elas não têm motivo nenhum para negar Jesus no Brasil. Talvez por isso elas são mortas espiritualmente, porque como elas não têm motivo nenhum, elas largam e trocam Jesus por qualquer banalidade. Trocam Jesus pelo carnaval, trocam Jesus pela namoradinha, troca Jesus pelo namoradinho, vai trocando Jesus, entendeu? Essa igreja, por incrível que pareça, que a igreja, as 4 igrejas que nós vimos até agora, todas foram perseguidas, mas essa igreja não tinha perseguição. Não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado, como nós vimos semana passada, a igreja de Tiatira. Não foi Tiatira que eu falei? Que tolerava Jezabel? Não, essa igreja não tinha nem esse pessoal. Olha que interessante. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por diferenças e empatia. A boa fama não ocultou verdadeiramente a natureza dessa congregação dos olhos do Senhor. Que coisa, irmãos! Uma igreja que não sofria perseguição, que não tinha pessoas dentro do templo tentando induzir as pessoas ao pecado, não era perseguida pelos falsos mestres, nada. Era uma igreja totalmente em paz. Era uma igreja que, no meu entendimento do século presente, deveria ser barrotada de gente, porque olhavam para a igreja de Sardes e falavam: cara, aquela igreja vive em paz, né? Não tem problema nenhum, vamos congregar lá. Mas vamos ver, passa para mim aqui um pouquinho ainda do que restou. Pode passar. Aí o Senhor, o versículo 2 começa a advertir nessa igreja. Qual é a advertência? Já começa assim, ó: ser alerta ou ser vigilante. Olha a advertência do Senhor já no início do versículo 2. Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igreja caem por falta de vigilância. Muitas passagens do Novo Testamento frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. É aqui que está o grande problema da igreja brasileira. Você sabe quando os Estados Unidos começou a cair? Você sabe que os Estados Unidos é uma nação protestante que foi colonizada por judeus. Amém, gente? Você sabe disso, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Os Estados Unidos foi colonizado por judeus, por isso que é uma nação próspera, porque o judeu ele tem uma promessa de prosperidade muito grande. Os Estados Unidos viveu grandes avivamentos, um deles o avivamento da Rua Azusa. Alguém lembra disso? Califórnia. Mas o que aconteceu com os Estados Unidos? Ser cristão na América se tornou moda, se tornou algo comum. Alguma diferença do Brasil? Quando o cristianismo se tornou modismo nos Estados Unidos, o poder do Espírito Santo saiu dessa nação. Sabe por quê, irmão? Pararam de vigiar, pararam de tomar cuidado com aquilo que importava e que podia ofender o Espírito. Começaram a entrar num caminho de relaxamento, e quando eles entraram no relaxamento, acabou, o pecado começou a invadir a nação da América. Você sabia que as escolas dos Estados Unidos tinham culto de Bíblia, estudo da palavra?
Sabe o que os governos fizeram? Tiraram os estudos bíblicos das universidades e das escolas. Os cultos e oração que tinha antes das aulas acabaram. O que aconteceu? Começou a acontecer nas escolas e nas universidades? Começaram a ter atentados terroristas, jovens sendo tomados por demônio, matando crianças, matando jovens, fazendo atrocidades. Por quê? Porque pararam de vigiar e Deus saiu do lugar. O maior perigo de uma igreja não é quando ela é perseguida, é quando ela vive em paz. O maior perigo que você corre não é quando você está travando batalhas pela tua casa, é quando está tudo em paz. Porque quando está tudo em paz, você relaxa. Quando você relaxa, você baixa a tua guarda, tu para de vigiar e o diabo vem contra você. Por isso Jesus nos adverte em Mateus a importância da vigilância. Ele não fala orai e vigiai, ele diz vigiai e orai. É necessário você ter uma vida de vigilância. Escute, irmão, não baixe a tua guarda quando tudo vai bem. Não se acomode. Ai, não estou passando nenhuma luta, não vou jejuar esse mês. Não estou passando nenhuma luta, não vou fazer propósito de oração. Cuidado, meu irmão, porque é nessa hora que você abaixa a tua guarda. Por isso Paulo vai dizer: eu sinto prazer nas aflições, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Se a gente entender isso, irmão, nós nunca vamos ser como a igreja de Sardes. A gente está pedindo a Deus para tirar a gente dos problemas da vida, das lutas que temos travado. Mas deixa eu te falar, são essas lutas, são essas dificuldades que tem te aproximado de Deus. São elas que te faz jejuar, são elas que te faz orar, são elas que te levam para o culto, são elas que te levam para o monte, são elas que faz você estar em comunhão com a igreja. Sem elas você abandona a fé. Sem elas você corre o risco de morrer também. Então, pelo amor de Deus, para de reclamar das tuas lutas, para de reclamar das tuas adversidades, porque elas são um caminho para você se achegar mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Passa para mim. Os falsos mestres procuravam devorar os fiéis. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O bom soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente, com perseverança e oração. Você precisa aprender a vigiar a todos os momentos. Não baixe tua guarda. Até quando eu deito na cama, irmão. Eu acabo de ter meu devocional com o Senhor, eu deito, estou aqui falando em línguas. Vou falando em línguas até pegar no sono. Porque quando eu estou dormindo, o Senhor está zelando por mim. Amém, gente? Mas a gente não pode ficar desligado. Porque uma vez que você desliga, é uma oportunidade para o teu inimigo vir e tentar atacar você e a tua casa. Passa para mim. Aí o Senhor fala para ela: consolida o resto que estava para morrer. Isso é muito forte, cara. Porque o Senhor fala para ela: fortalece o que ainda resta e está prestes a morrer. O Senhor ainda viu alguma coisa boa naquela igreja. Por mais de tudo ruim que estava acontecendo ali, o Senhor conseguiu ver ainda algumas coisas boas ali. E o Senhor adverte a ela: olha, ainda tem alguma coisa boa. Consolida. Sabe, se apega a isso, se fortalece. Na minha versão diz: se fortalece. Uma última tentativa de resgate, olha, do Senhor para esta igreja. E não é assim, quando você está decidido a largar a fé, largar a igreja, fazer o pecado, praticar o pecado, você não sente um incômodo em você? Você não sente um termômetro dizendo para você: não faz, não vai. É a última tentativa do Espírito Santo antes do pecado ser consumado. Ele traz um alerta para você: não faça, não vai.
porque senão você vai morrer. O Senhor está fazendo a última tentativa com essa igreja. A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns, ou talvez até de reavivar a congregação, porque o Senhor viu algumas coisas boas ainda naquele lugar. Você entende? Deus sempre vai acreditar em você, irmão. Deus sempre vai acreditar em você, minha irmã. Por mais que você esteja desejando o pecado, existe algo em você ainda que o Senhor acredita. Aleluia. Deus nunca, irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Deus nunca vai desistir do homem. É o homem que está desistindo de Deus. Aí Romanos, Paulo vai dizer que alguns, por amarem tanto e desejarem tanto o pecado, o Senhor os entregou às suas paixões e desejos. Tem gente que quer tanto o pecado que Deus está fazendo, então vai, porque não adianta mais prender você aqui na minha presença. E Deus não quer escravos, Deus quer filhos. O escravo que está preso, filhos não, irmãos. Filhos está aqui desfrutando da presença do Pai. Aleluia. Aleluia. Passa para mim. Aí o Senhor continua falando: não tenho achado íntegras ou integridade nas tuas obras na presença do seu Deus. Agora vai lá para a outra parte do versículo. O Senhor fala para essa igreja: olha, as tuas atitudes não têm sido de integridade. O que significa a palavra integridade? Passa para mim aí, depois eu volto para cá. Em hebraico, do latim, íntegro, raiz integer, literalmente quer dizer não tocado ou intacto. Ser inteiro, todo, completo, perfeito. Volta. Sabe o que o Senhor está dizendo para essa igreja? Vocês não têm tido atitude de integridade. Vocês não têm se conservado íntegro, puros, retos na minha presença. O que vocês estão fazendo na presença do seu Deus, na presença do meu Deus, porque está sendo narrado uma história por João. Deus está reprovando a atitude de vocês. Está na hora de vocês tomarem atitudes de integridade, ser reto e intacto, não ter relacionamento com aquilo que te afasta de Deus. Mentirinha é pecado, entende? É um pecado que muita gente comete com muita facilidade. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, outra mentirinha lá. Ai, Deus que me perdoa. Não, meu irmão, você está violando. Você não está sendo íntegro, reto diante de Deus. E Deus está vendo tudo. Passa para mim. Não, perdão, volta. Eu vou ler aqui o restante. O problema não foi a ausência total de obras para essa igreja, mas a falta de integridade delas. Irmão, nós temos visto nesse tempo uma quantidade de igreja abrindo porta para políticos, sim ou não? Sim ou não, gente? Nós estamos vendo igrejas, pastores fazendo aliança com políticos, vendendo ovelhas, porque já chegou ao meu conhecimento que existem pastores que cada ovelha custa R$100, R$200, negociando terrenos, carros de som, ônibus, com políticos, a troca de votos. O que eles estão fazendo? Eles estão de alguma forma, mas eles fazem obras, não fazem? Fazem ou não fazem? Não pregam? Não ficam aí nas ruas fazendo coisas em nome de Deus? Fazem. Mas o que eles perderam? A integridade em suas obras. Meu irmão, escute aqui. Deus não quer que a gente faça a obra a todo custo, sem responsabilidade. Deus quer que nós estejamos dispostos a dar nossa própria vida por Ele, mas sem perder a integridade. Amém. Glória a Jesus. Passa. Pode passar. É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Entendeu ou não? Vou ler de novo.
É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Tem um monte de gente falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, orando em nome de Deus, defendendo a doutrina da igreja, mas não tem nenhum sentimento de amor pelo Senhor. Entende? É possível obedecer mandamentos de Deus sem pureza de coração. Quer ver? Todas as vezes que você fala mal de um irmão, você está sendo alguém que defende a obra de Deus, mas sem integridade. Seu coração já está impuro, está contaminado. É só você falar mal de alguém que você já está contaminando seu coração. É possível fazer coisas certas, porém com motivos errados. Os homens podem ver as obras, mas Deus vê os corações. Você pode fazer muita coisa para Deus, mas se seu coração não estiver puro, não estiver limpo, íntegro, você está fazendo obras para Deus, mas sem Deus. Entendeu? Passa para mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. Aqui o Senhor começa já nessa advertência, a trazer para essa igreja um conselho de arrependimento. Está lá no versículo 3. Como a cidade de Sardes olhava para o seu passado glorioso, a igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Se esquecermos da palavra de Deus, se esquecermos da palavra de Deus e da salvação do pecado, facilmente cairemos no pecado. Aí o Senhor, porque o Senhor viu alguma coisa boa ainda naquela igreja, o Senhor começa a orientar: olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegou aqui, como você estava? Como estava a sua vida espiritual? Como estava seu casamento? Como estava a sua vida financeira? Como estava? Quando você conheceu Jesus, como você estava? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como você está agora? Obrigado, irmã Maria. Olha o que o Senhor está advertindo essa igreja, que está quase morrendo espiritualmente. Lembra das coisas boas que vocês já viveram. Lembra das bênçãos que vocês já conseguiram, que já alcançou a vida de vocês. Lembra das curas, dos milagres, dos livramentos, das libertações, da salvação, das portas que o Senhor já abriu. Lembra. Lembra dessas coisas e se arrepende. Lembra do que você já viveu, do que você já recebeu. Irmãos, como nós somos ingratos, como a gente esquece fácil de tudo que Deus já fez por nós. Como que a gente pega um caminho de ingratidão e de esquecimento com muita facilidade. Sabe, quantas pessoas que Jesus nos já curou aqui nessa igreja, quantas pessoas que Jesus nos já libertou nessa igreja, quantas restauração de casamento o Senhor nos já proporcionou aqui, e essas pessoas foram embora falando mal do lugar que Deus fez por elas. Mas elas têm a aparência de que vivem, mas na boa, irmão, já estão mortos. Por quê? Porque a essência de Jesus já não está mais, irmão. Porque quem tem a essência de Jesus não vai ter sentimento de ingratidão. Quem tem a essência de Jesus sempre será grato por tudo que o Senhor fez. Amém, gente? Glória a Deus. Pode passar para mim. Para nos firmar na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada como a celebração central das reuniões dos cristãos. Quando lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, ficamos mais firmes em nossos passos rumos ao céu. Lembra do que Paulo fala da ceia? Que a ceia é o momento da gente fazer o quê? Menção, memória do sacrifício.
Então, até no momento que você está fraquejando na fé, você tem que lembrar do que Jesus fez por você na cruz, irmão. Você tem que trazer à tua memória, cara, Ele morreu por mim, Ele sofreu por mim, eu não posso perder a minha fé, eu não posso negar o que Ele fez por mim. Aleluia, gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode passar. Mas não é o suficiente lembrar das coisas que ouvimos. Precisamos guardar as palavras do Senhor. O Evangelho não é apenas para ouvir, é para ser obedecido. No caso do povo, desobediência de Sardes, teriam de se arrependerem para voltar às boas obras de obediência. Porque o Senhor fala para essa igreja: olha, portanto, lembra daquilo que tens recebido e ouvido. Porque tem muitas pessoas que já receberam muitas promessas de Deus, sim ou não? Mas mesmo assim, já pensaram em abandonar o Senhor, se esquecendo das promessas que o Senhor fez, das palavras que um dia o Senhor falou a você, ou usou um profeta para falar com você. Aí o Senhor está advertindo essa igreja: lembra do que você já viu e lembra do que você já ouviu. Não se esqueçam. Por quê, irmãos? Porque isso também pode ser um combustível para manter a tua fé firmada no Senhor. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, eu já travei batalhas grandiosas por Saracuruna no mundo espiritual. Algumas das vezes eu já tentei convencer a Deus: Deus, tem certeza que o Senhor quer fazer alguma coisa aqui? Mas o Senhor vinha até mim e falava: acredita, confia, lembra do que eu te mostrei lá atrás, lembra do que eu te falei. E isso se tornava um combustível, irmão, para minha fé. Isso foi se tornando um combustível que me traz esperança de acreditar de que o Senhor pode transformar, meu irmão, um lugar caótico em um lugar cheio da glória de Deus. Deus pode transformar. Deus pode pegar esse bairro cheio de traficantes, meu irmão, e transformar num lugar excelente para a gente viver. Ele pode. Arabarachuri, calabadarabachuri. Mas a gente precisa acreditar no que Deus pode fazer, meu irmão. Sempre lembrar das promessas, daquilo que Ele já mostrou e daquilo que nós ouvimos Ele falar conosco aqui. E isso, como diz Jó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Passa para mim. Aí o Senhor continua falando: porquanto, se não vigiares, de novo o Senhor está falando a essa igreja sobre vigilância. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Esta igreja foi uma igreja que foi atacada. Essa cidade foi uma cidade atacada naquela época por inimigos que destruíram a cidade. E eles vieram como um ladrão. Então o Senhor sabia o que estava falando para aquela igreja. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Um exemplo, tá? Caso estoure uma guerra do Brasil com qualquer país, essas guerras é uma guerra política, sim ou não? É uma igreja política, são reinos guerreando contra reinos. Agora, a igreja, ela faz parte desse ambiente, mas ela não é desse lugar. Então, por mais que às vezes está acontecendo uma guerra, a igreja não pode mudar a sua essência. Alguém pegou isso? Então o Senhor está advertindo essa igreja, baseando no contexto histórico de guerra que aconteceu. É como se o Senhor estivesse falando para a igreja assim: ó, lembra da guerra que vocês travaram aí? Que os inimigos vieram no momento que vocês não perceberam? Lembra? Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, assim será quando eu vier. Você está pegando isso? Nós estamos vivendo exatamente esse contexto, irmãos.
Jesus está perto de voltar. As profecias estão aí, irmãos, estão diante dos olhos de todos. Só não vê quem não quer, ou melhor, quem está cego. Aí a igreja está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A mensagem é: arrependam-se dos seus pecados e convertam a Cristo. O que a humanidade está fazendo? Ignorando. Então, quando o Senhor vier para o mundo, Ele virá como ladrão. Porque o Senhor não vai bater lá na casa do Josézinho, que não quer nada com Deus, vim buscar a igreja, tá? O Senhor não vai avisar. Ele virá como ladrão. Avisa o dia, mano? Não. O ladrão avisa a hora? Não. Ele simplesmente chega. Agora, Davi, pega essa que desceu aqui agora. O ladrão, ele só vai a um lugar pegar algo de... Você podia aplaudir ao Senhor, né? Porque Cristo virá a essa terra para buscar alguém de valor. Cadê você? Cadê você que tem todo o valor para Ele? É você que o que mais importa para Deus nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! É você que Ele vai vir buscar. Porque para Ele você tem muito valor. Lembra daquela música? É coisa de antigo, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você tão importante pra... Eu tô muito rouco, eu não vou conseguir, mas eu acho que tu consegue. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você pode olhar para esse irmão que está perto de você e cantar para ele, vai. Eu venho falar do valor que você tem. Quem move você? Diz aí, vai. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um canta aí pra esse irmão, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de comunhão, vai, canta aí pra esse irmão. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero te falar uma coisa, Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. vai. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante,
Exalte ao Senhor. Você tem a igreja, valor. vai. Você pode pegar na mão dessa pessoa aí e cantar? Me ajuda aí, irmão, ter comunhão, vai. Você tem o valor. O Espírito Santo se move. Isso, canta aí, vai. Você tem o valor. Você tem o valor. O Espírito Santo. Entende? A coisa mais importante dessa terra não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, é você. E é você que ele vai vir pegar. Aleluia! Glória a Deus! Passa para mim. E os apóstolos imitaram esse exemplo das suas cartas. Está aqui algumas referências. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como ladrão, encontrando despreparadas pessoas que não vigiavam. Passa para mim. A recompensa é para aquele que está vigiando, para aquele que está ligado, para aquele que está aguardando o Senhor Jesus vir. Para o mundo como ladrão, para a gente como Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Rei prometido, o Messias, amém? Vamos ver a recompensa para esses quem? Ao vencedor, aquele que não desiste, aquele que não retrocede, que não olha para trás. Aqueles quem? Aqueles que andará com vestes brancas. Aqueles quem? Que seu nome estará no livro da vida. Aqueles quem? Será reconhecido diante de Deus e dos anjos. Irmãos, eu acho isso aqui, é sério, é tão profundo. Isso aqui é tão poderoso. Isso aqui tem que ser o combustível para você nunca abandonar Jesus. Porque no meio daquele pecado que aquela igreja estava vivendo, de comodismo e tudo mais, havia alguns irmãos, alguns, o texto vai dizer, alguns que não sujaram as suas vestes. Versículo 4: contudo, tende em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Aí o Senhor começa a dizer: elas caminharão comigo vestidas de branco, porque são dignas. É a primeira vez que eu vejo o Senhor dando moral para o crente, irmão, nessa linguagem aqui. Porque eu sou um tipo de cristão que eu acho que a gente não merece nada, irmão. A gente não merece o sacrifício de Jesus na cruz, a gente não merece bênção, porta aberta, a gente não merece nada, irmão. Mas Ele resolveu dar tudo pra gente. Mas Ele olha para aquela igreja, aqui, gente, eu tô aqui emocionado, por isso que o meu entendimento alcançou. Porque o Senhor olha para aquela igreja, vivendo alguns pecados. Aí o Senhor olha lá, eu não sei a quantidade, tá? É só uma conjecturação, posso conjecturar? Numa igreja com 1000 pessoas, o Senhor vê lá um grupo de 100. E o Senhor fala: aqueles 100 não tem se contaminado com as práticas daqueles 900. Esses 100, olha o que o Senhor começa a expressar por esse grupo. Ele vai dizer: porque vocês não têm se contaminado, vocês vão andar comigo vestido de branco. Eu fico imaginando, irmãos, que serão pessoas tão honradas no céu, que nós vamos olhar para aquele grupo e dizer: quem é aquele grupo? E aí o Senhor vai falar: esses são aqueles que não se contaminaram. No meio daquela sujeira que havia naquele tempo, naquela região. Porque dá a entender que eles vão estar andando numa posição de destaque. Aí o Senhor vai falando para essa igreja: olha, porque vocês não se contaminaram. Aí o Senhor segue dizendo, versículo 5: ao vencedor. Passa para mim.
andarão de branco junto comigo. Já andavam de vestidura branca, sem as manchas do pecado. Pegou não? Eles já andavam no meio daquele lamaçal de pecado, mas eles mantiveram as suas vestes. Sabe o que é isso aqui, irmão? É teu parceirinho aí que está aí do lado, João? Esse aí não, aquele que está ali naquele lugar ali que está vazio, um homem visível. Falar para você assim, ó, ai, vamos pegar aquela mina ali hoje? E aí tu fala assim, ó, não vou, porque minhas vestes vão ficar brancas. Eu quero manter minhas vestes brancas, não vou. Aí os outros falam, ei, você é bobo, cara, nós vamos, depois Jesus perdoa. Vão sujar as vestes. Aí você está no meio, está ali, vocês estão em pecado, isso é errado, Deus reprova a atitude de vocês. Não, mas nós vamos. Então, estou saindo, estou indo embora. Estou mantendo as minhas vestes brancas. É eles, entende? É aquele grupinho que gosta de fazer fofoca. Começar a fazer fofoca, minha irmã, e tu falar assim, opa, você está falando mal dos nossos irmãos. Você está gerando contenda entre irmãos. Deus vai pegar você, minha irmã. Fica quieta, não tem o que falar, feche sua boca. Você não tem que falar um dos outros. Se você tem para falar alguma coisa de alguma irmã, vá até ela e converse com ela. Repreenda, fala o que você quiser, mas fale para ela. Mas se a pessoa, deixa ela para lá, ei amiga, não sei o que, sabe o que você faz? Eu estou saindo porque eu não quero me contaminar. Estou mantendo as minhas vestes brancas. Aí o Senhor está dizendo, olha, eles lá na igreja, já estavam com vestes brancas, mesmo diante de tudo isso. Esperavam andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos. É o que representa nas Escrituras. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Passa para mim. Pois são dignos. Pense, irmão, que moral é essa que Deus está dando, irmão? Para aquele que não está se contaminando, o Senhor Jesus está dizendo, vocês são dignos. Porque diante de tudo aí que todo mundo está fazendo, porque é assim, né? Todo mundo faz. Uma igreja liberou tatuagem, todas as igrejas começaram a liberar tatuagem, tem nada a ver, não está na Bíblia tatuagem, mas também não está escrito que você tem que fazer, cabeção. Vamos ser inteligentes, vamos usar a mente para pensar. Se tivesse que fazer, está escrito, faça tatuagem, porque assim me agrada. Se não está escrito é porque não é para fazer. Vamos usar a mente, gente. A mente não é enfeite de cabeça, não. Então uma escancarou a porta da desgraça, porque isso não é graça. As outras vêm tudo atrás, ó, abrindo. Uma igreja parou de advertir o povo por causa de roupa e vestimenta, todas vieram abrindo. Aí a gente vê na igreja desfile de moda, sensualidade, pecados extremos, porque alguém abriu, as outras vieram abrindo. Aí quem prega agora contra isso é o quadrado. Mas eu prefiro ser quadrado no céu, irmão. Eu prefiro ser quadrado no céu. Irmão, eu posso levar 10 crentes comigo, mas vai ser 10 crentes que vão ter vestes brancas e que vão caminhar nas ruas de ouro junto com o Senhor. Você entende? Não interessa, irmão, a quantidade que está fazendo errado. O interesse é a quantidade que está fazendo certo. Mas está todo mundo falando, pastor, eu quero que se lasque, irmão, todo mundo. Eu quero saber o que Cristo está falando. Ele está dizendo, mantenha suas vestes brancas, porque vocês serão dignos de andar comigo no meu reino. Dignos. Estes fiéis são dignos, não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça. Pessoas que andam nas boas obras determinadas por Deus. Vamos parar de ser Maria vai com as outras, irmãos. Para de ser piolho, vai pela cabeça dos outros. Eu nunca ouvi esse ditado, né? Não.
Quem rege a tua vida é Deus. Quem tem que orientar os teus caminhos é Deus. Quando você está na luta, não é Deus que tu procura? Quando você está passando sufoco, não é Deus que tu ora? Então por que tu não ora o tempo todo? Para de ir na pilha dos outros. Passa para mim, já estou terminando, tá? Já está no final. O vencedor, as vestiduras brancas. A mesma promessa feita aos puros em Sardes se aplica geralmente ao vencedor. Terá vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participam da grande festa de louvor ao Cordeiro. Passa. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da... Lembra que a gente fala aqui? Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me dá vestes brancas, escreve meu nome no livro da vida. Esse livro não é novidade não, irmãos. Sabe quem é o primeiro homem a falar desse livro na Bíblia? Quem sabe? Dá um chutão aí. Moisés. Moisés no monte, quando Deus fala para Moisés: eu não vou mais com vocês, anjo. Aí vem um anjo, né? Eu fico imaginando o porte do anjo, né, irmão? Para substituir Deus. Um anjo para diante de Moisés. Moisés olha para o anjo, conjecturando, tá? Olha para Deus. Não tem como. Anjo, não é nada contigo. Entre você e ele. Aí o que Moisés vai falar para Deus? Não me faça sair daqui se a tua presença não for. Mas Moisés vai mais à frente e diz para o Senhor: se o Senhor não for comigo, pode riscar o meu nome do teu livro. Tem coragem, negão, de falar isso para Deus? Hein, Felipe? Se tu não for comigo, risca meu nome do teu livro. Moisés, cara, Moisés estava falando, sabe o que para Deus? Desceu aqui agora. Se o Senhor não for comigo, não precisa nem me salvar. Não faz sentido salvação para mim se o Senhor não vai comigo. Aí Deus, anjo, sobe. Bora, Moisés. Vamos começar de novo. Aleluia. Só alguém que tem intimidade com Deus, irmãos, valoriza ter o nome escrito no livro da vida. Irmão, escuta aqui, tem nada a ver com o pecado, irmão. Eu não peco contra Deus por causa do pecado. Eu não pego contra Deus porque eu amo o Senhor. Tem nada a ver com o pecado. Eu não tenho um relacionamento com o pecado. Eu tenho um relacionamento com Cristo. Então não tem esse negócio de eu peco ou não peco. Se relaciona com Jesus, irmão. Você vai ver se você vai pecar. Teu problema é que Jesus está lá, não sei aonde, tu está lá, não sei aonde. Aí quando tu vê o pecado, você nem lembra que Jesus existe. Agora vem para perto de Jesus para tu ver. Tu nem olha para o pecado. Por quê? Porque tu está olhando só para... O pecado está passando, irmão, tu não está nem aí. Está nem aí, irmão. Entendeu? Passa para mim. Pode passar, vou terminar. Aí isso aqui é extraordinário. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Isso foi uma promessa que Jesus fez para os discípulos, né? Que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Aqui está a importância da pessoa em aceitar a Jesus e confessar a Cristo como Senhor e Salvador diante dos homens. É uma profissão de fé, uma confissão de fé que tem que ser feita. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai fazer isso também conosco naquele grande dia. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessar o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar os nomes daquele que se envergonhar dele. Não tem quando a gente fala, alguém quer entregar a vida para Jesus, aí o cara está assim, essa é a hora que eu tenho que ir no banheiro. O que ele está fazendo? Ele está negando a Cristo. Cristo vai vir como? Nessa que ele vai no banheiro,
Jesus vem. Aí quando ele sai do banheiro, ué, acabou o culto? Acabou, irmão. E o microfone vai estar aqui para você. Ó, vai ter teclado, vai ter tudo aí. Você pode cantar, pode tocar. Eu só não vou estar mais aqui para te pastorear. Entende? Então, por isso que nós precisamos viver. Escute isso aqui, irmão, isso é muito sério. Você precisa viver a sua vida a cada segundo como se Cristo viesse naquele momento. Porque é no abrir e piscar de olhos, irmão. Você deu uma escorregada, você corre o risco de ficar fora. Amém. Passa para mim. Volta. Eu quero falar só isso aqui. Não precisa botar conclusão não. Quem tem ouvidos, ouça. Sempre está terminando com essa advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos devem dar atenção ao que o Senhor está falando. Irmãos, eu tenho a minha alma e as minhas mãos limpas do sangue dos moradores de Saracuruna, porque eu prego a verdade desde o dia que Jesus me colocou aqui. Eu ensino a verdade desde o dia que Jesus mandou eu vir para cá. Todas as pessoas que saíram desse lugar ouviram a verdade, foram embora porque quis, mas ouviram a verdade. Deus não vai cobrar o sangue de ninguém das minhas mãos. Lembra do sacerdote ali? Que Deus cobra dele o sangue do povo porque ele era conivente com o pecado dos seus filhos? Eu não. Eu prego, eu insisto, eu brigo, eu grito. Tudo porque eu quero que você chegue lá também. Porque eu estou indo para lá. E você? Vou te dar a segunda chance. E você? E você? Então fique de pé, vamos orar. Semana que vem vamos falar da igreja de Filadélfia. A igreja que tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor.